Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal 2020. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje, que diz assim: julgue o item subsecutivo a respeito de linguagem de definição e manipulação de dados, quer dizer, banco de dados. Um esquema de banco de dados geralmente agrupa e apresenta as diferentes tabelas, seus campos e o relacionamento entre eles e outras tabelas, certo ou errado? Bem, pessoal, quando a gente fala de banco de dados, é importante perceber que a questão de se um esquema de banco de dados geralmente agrupa e apresenta diferentes tabelas. Por que esse geralmente é importante? Porque nem sempre um banco de dados vai trabalhar com tabelas. Mas geralmente sim, porque a maior parte dos bancos de dados utilizados são bancos de dados relacionais. E um banco de dados relacional, ele apresenta ou representa os dados como uma coleção de linhas e colunas em tabelas, bem como descreve a questão. Claro que eu vou mostrar isso na prática para vocês. Até vou sair da tela um pouquinho. Imagina que eu tenho aqui a descrição do meu banco de dados, meu esquema de banco de dados, onde eu tenho uma tabela chamada clientes, eu tenho uma tabela chamada cursos e eu tenho uma tabela chamada matrículas. Além disso, eu posso realizar o relacionamento entre essas tabelas, criando chaves de relacionamento entre essa tabela, para relacionar a tabela clientes com a tabela cursos, com a tabela matrículas. Outra coisa importante, essas tabelas, elas são formadas por vários campos, que são os chamados atributos ou colunas, como no caso aqui da tabela clientes, o campo nome, e-mail, cidade, estado e telefone. Outra coisa importante, essas tabelas possuem registros que também podem ser chamados de tuplas ou linhas, como no caso aqui, ó, dentro dessa tabela clientes, eu tenho aqui um registro, que é uma linha ou uma tupla dessa tabela clientes. Outra coisa, cada um desses registros são formados por diversos dados, como no caso aqui, o nome do cliente, o e-mail do cliente, a cidade, o estado e o telefone. Por isso que, de fato, a gente diz que as tabelas, os bancos de dados relacionais, eles organizam as informações dentro de tabelas, e essas tabelas são formadas por campos, que são as colunas, e por linhas, que são os registros que contêm os dados. Bem, agora, com essa informação, nós já podemos voltar na questão para dar resposta, porque quando ele disse assim, ó, um esquema de banco de dados, geralmente, percebe? Ele não está dizendo somente ou sempre, geralmente agrupa e apresenta as diferentes tabelas, seus campos, perfeito, a gente viu que tinham tabelas, as tabelas tinham campos, e o relacionamento entre elas e outras tabelas, perfeito. Geralmente tem lá então a tabela, tem os campos e tem o relacionamento entre essas tabelas, por isso banco de dados relacional. Então tá certíssimo isso. Agora sempre é bom dizer que não é sempre que um banco de dados é relacional formado por tabelas e campos. Existem outros tipos de bancos de dados que aí não são relacionais e não são formados por tabelas e campos. Então, geralmente, aí deixamos como certo o que pediu a questão. Valeu, pessoal! Mais uma questão respondida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e lembra também de deixar comentários dizendo o que vocês estão achando dessa série de vídeos. Eu espero vocês na próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos!